Povo amigo da Ascensão, que bom que estamos juntos mais uma vez. Está chegando o finalzinho de semana, nós estamos lendo a Bíblia, certo? Toda a Bíblia, todo ano. E hoje temos o privilégio de iniciar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e seguintes, onde Paulo vai mais uma vez enviar uma carta a essa comunidade de Corinto. Interessante, algumas curiosidades bíblicas hoje. Essas cartas do Novo Testamento, Paulo escreveu 13, foi um grande escritor de cartas. Elas funcionavam como uma espécie de receita de igreja, elas funcionavam como uma espécie de cartas norteadoras, de aconselhamentos de como ser igreja, tratavam de assuntos de liderança, tratavam do convívio, tratavam da doutrina. E quando Paulo escrevia, ele enviava para uma dessas comunidades que existiam, e estas cartas então circulavam entre essas comunidades de modo que eram lidas em diferentes lugares, diferentes contextos, mas se aplicavam basicamente a todas as realidades. O que ele faz em 2 Coríntios capítulo 1? Ele faz uma saudação à igreja de Corinto, mais uma vez, e ele compartilha com essa igreja algumas coisas. A primeira delas é de que ele e sua equipe de missionários passaram grandes dificuldades, assim diz o texto, na província da Ásia. Provavelmente essa província da Ásia chama-se hoje alguma coisa na região da Turquia, alguma coisa nesse sentido, que pertencia ao Império Romano naquele momento. O apóstolo Paulo compartilha com Corinto que a pregação do evangelho lá, nós não temos ao longo da escritura uma descrição de quais foram as dificuldades que esse missionário encontrou, mas certamente foi rejeição ao evangelho, certamente foram pessoas que não queriam ouvir a mensagem dele, certamente foram pessoas que discordavam da sua pregação e muito menos que aceitaram Jesus, sua morte, vida e ressurreição como Senhor das histórias e da vida dessas pessoas. Me fez pensar de que comunidade é um lugar onde a gente compartilha alegrias, compartilha tristezas, mas principalmente compartilha os nossos desafios missionários. Muitas igrejas esqueceram de falar sobre missão, muitas igrejas esqueceram de falar sobre esta coisa de sairmos das nossas paredes, dos nossos muros e irmos ao encontro de pessoas não cristãs, irmos ao encontro de pessoas que não creem em Jesus, de irmos ao encontro e fazermos sim essa tarefa evangelística. Talvez seja por isso que muitas igrejas estão morrendo, muitas comunidades esfriaram, porque o evangelho não é apenas uma mensagem, ele é a verdadeira mensagem de Deus para nós, e é ele que dá a razão e a existência de uma igreja existir, de uma comunidade existir. Nós, como igreja, existimos porque temos uma missão, é a missão de Deus neste mundo, que é alcançar todas as pessoas com a palavra do evangelho, que é boa notícia, que é boa nova, que existe um Deus que na cruz deu sua vida para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Além disso, em 2 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que esse testemunho, ele é um testemunho dado em santidade e sinceridade, como ele sempre fez, com autenticidade, ou seja, um homem muito consciente que compartilha com aquela igreja, com aqueles cristãos que estão orando, não nos esqueçamos disso, estão orando, estão intercedendo, estão também envolvidos e engajados nessa tarefa missionária. Perceba como Paulo cria um movimento de evangelização, onde ele faz questão de informar aos seus o que está acontecendo, e termina o texto dizendo que Deus é fiel, ou seja, nessa convicção plena de que Deus tem sustentado ele, sustentará também a pequena igreja de Corinto, porque ele é fiel nas suas promessas, e por meio de Jesus Cristo, eles agora pertencem à família de Deus. Queria compartilhar contigo esse desafio missionário, esse desafio que tu tens aí no teu trabalho, na tua família, na tua vizinhança, entre os teus amigos. Esse é o nosso desafio. Em segundo lugar, que a comunidade de Jesus compartilha, ora
conversa sobre os desafios do seu tempo. Conversa, pensa, se organiza e cria estratégias para como comunicar melhor esse evangelho. Quem sabe Deus está te chamando para ser um missionário. Por que não uma pessoa que dedique integralmente sua vida? Quem sabe nada disso, mas certamente uma coisa que Ele chama a todos nós é de que sejamos seus mensageiros, onde quer que estivermos. Um grande abraço para ti, um ótimo final de semana.